Grêmio 1, Novo Hamburgo 0. Grêmio classificado no Campeonato Gaúcho vai para as semifinais. Daqui a pouco vamos acompanhar como foi o gol do Carlos Vinícius e saber qual é a posição dele no ranking de artilheiros da Arena. Bom, o que os dirigentes falaram sobre contratações, a situação do Arthur e os argentinos contratados pelo Grêmio, quando eles ficam à disposição. Tudo isso agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino, cozinhar é compartilhar. E Gruppen. A Gruppen ajuda a sua empresa a manter as operações seguras e disponíveis. Confere lá em gruppen.com.br. A gente já confere o gol do Carlos Vinícius no sábado, na vitória do Grêmio na Arena contra o Novo Hamburgo, 1-0, gol de pênalti do Carlos Vinícius, foi pênalti, né? O jogador do Novo Hamburgo colocou a mão na bola, a bola bateu no braço dele, o pênalti foi bem marcado, né, no VAR, e o Carlos Vinícius converteu com aquela categoria habitual dele, com a sua incrível média de gols. Com o gol de Carlos Vinícius, o Grêmio conseguiu a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho e agora aguarda o adversário, né, na próxima fase da competição. A partir das semifinais, jogos de ida e volta. E depois a final do Campeonato Gaúcho também. Aliás, falando em Carlos, já vou falar dos destaques, né, da vitória do Grêmio ontem, mas deixa eu só atualizar aqui o que eu falei na abertura, que é o ranking de goleadores da história da Arena do Grêmio, entre 2012 e 2026. Estou lendo aqui em GZH a coluna do Marcos Bertoncello, que publicou, né, esse dado aqui interessante. O Carlos Vinícius está subindo neste ranking, né, mesmo com pouquíssimo tempo de Grêmio. O Diego Souza lidera com 59 gols na história da Arena do Grêmio. Everton tem 44. Luan, 41. Barcos tem 29. Ferreira, 19. Luiz Soares, 19 gols. Alisson, 15. E aí vem o Carlos Vinícius já com 14 gols dentro da Arena. Braithwaite, 14. PP, 14. Barrios, 14. E Pedro Rocha, 14. Como muito provavelmente, né, neste ano, o Carlos Vinícius vai marcar muitos gols, eu diria que, se ele fizer mais 15 gols na Arena, ele já ultrapassa, por exemplo, o Barcos, né? E ficaria atrás apenas do Diego Souza, do Everton e do Luan. Nesse ritmo que está o Carlos Vinícius aí, pelo jeito vai conseguir. Eu diria que um grande destaque na vitória do Grêmio contra o Novo Hamburgo foi o goleiro Everton, que teve uma atuação muito segura. Ele teve, quando chegou, algumas falhas, no Grenal, ali não foi bem, mas ontem ele foi realmente decisivo. Participou da jogada que originou o pênalti para o Grêmio, né, numa reposição de bola muito rápida e muito bem feita. E no final, no chute do Alisson, ele fez uma defesa que salvou o Grêmio, porque o Novo Hamburgo poderia ter empatado a partida. Teve uma pequena pressão ali do Novo Hamburgo, quando o Grêmio ficou com um jogador a menos, porque o Noriega foi expulso. Foi um lance curioso, porque 1 minuto antes da expulsão, o Noriega foi defender o Jefinho ali numa confusão, né, com os jogadores do Novo Hamburgo, levou o cartão amarelo. Aí 1 minuto depois ele fez uma falta na entrada da grande área, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aliás, o Noriega fica fora da primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho com a expulsão de ontem, ele que entrou bem nessa função de volante da equipe do Grêmio. No mais, foi uma boa atuação, o Amuso jogou bem novamente, né? O Luiz Castro colocou alguns titulares em campo, outros descansaram, como o TT, o Marlon entrou no final da partida, o Arthur suspenso não jogou, e agora todos voltam para a partida contra o São Paulo, no meio da semana, pelo Campeonato Brasileiro, lá em São Paulo. Bom, o Luiz Castro, na entrevista coletiva, falou sobre a importância da vitória, da classificação, e foi perguntado sobre o processo de contratações e a questão do articulador. Porque o Grêmio teve a lesão do Monsalve, o William começou como titular, ganhando tempo, né, para se readaptar a esta função de articulador. O Cristaldo não deu muito conta do recado, né, desde que recebeu mais oportunidades nesse ano, e não chegou ainda um articulador. E acho que não vai chegar agora, talvez na metade do ano. O Luiz Castro perguntou se é possível jogar sem a figura do articulador, porque está chegando aí
O Nardoni, o Leonel Pérez. Será que daqui a pouco não dá para formar um meio-campo com Noriega ou Leonel Pérez, Nardoni e o Arthur? E o Luiz Castro disse que sim, é possível jogar sem a figura clássica do articulador e que isso pode acontecer no Grêmio. Então, vamos acompanhar como serão os próximos jogos do Grêmio, especialmente com a chegada dos argentinos. Sobre a questão de contratações, os dirigentes na zona mista, antes e depois do jogo, disseram que, em princípio, o ciclo de contratações agora se fecha com a chegada do Leonel Pérez e do Nardoni, a não ser que apareça alguma possibilidade de negociação. O Luiz Castro chegou até a fazer uma brincadeira, dizendo que daqui a pouco o cara vai no shopping sem intenção de comprar, aparece alguma coisa ali e compra. E no futebol isso pode acontecer se aparecer um negócio de ocasião, o Grêmio pode fazer uma nova aquisição de um atleta. Pelo que eu sei, o Grêmio analisa e busca no mercado lateral direito e meia. Mas, em princípio, esses jogadores só vêm agora se realmente aparecer um negócio de ocasião que seja muito interessante. Se não, deve ficar para metade do ano, na próxima janela. O Leonel Pérez, o volante argentino que vem do Huracan, já chegou, já treina em Porto Alegre. E o Nardoni, que vem do Racing, chega na segunda-feira. Para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, eles ainda não ficam à disposição. Para outra semana contra o Atlético Mineiro, aí sim já poderão ser aproveitados. Lembrando que no Campeonato Gaúcho, eles não podem jogar, foram contratados depois do prazo final de inscrições para a competição. O Antônio Dutra Júnior, vice-futebol do Grêmio, depois do jogo, concedeu uma entrevista coletiva e fez questão de esclarecer que a chegada, tanto do Leonel Pérez como do Nardoni, nada tem a ver com a situação do Arthur. Porque chegou a se fazer ali uma projeção de que com a chegada dos argentinos e com o que o Grêmio está gastando para contratar estes jogadores, talvez não ficasse com o Arthur na metade do ano quando termina o empréstimo da Juventus. A garantia da direção do Grêmio é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando chegar o momento, na metade do ano, o Grêmio vai fazer uma proposta para tentar comprar o Arthur e aí vamos ver o que a Juventus vai decidir. Tu não perguntou, mas eu vou aproveitar para falar que escutei também algumas pessoas, o Grêmio está trazendo volantes porque já está prevendo que vai perder o Arthur, né? São coisas totalmente diferentes, né? O Arthur é um grande jogador, é um jogador do Grêmio, no momento certo nós vamos tratar da sua permanência aqui e essas contratações nada tem a ver com alguma decisão de que o Arthur não vai ficar. Eu vou repetir o que eu já falei. A Juventus ela não tem pressa para definir essa questão. A Juventus só quer tratar disso em junho, quando termina o empréstimo. A Juventus não pretende aproveitar o Arthur. A Juventus quer vender o Arthur. Então ela vai esperar até junho para ver o que vai chegar de proposta do Grêmio e, eventualmente, de algum outro clube, ou do futebol europeu, ou de algum outro mercado, do futebol mundial, e a Juventus vai decidir qual é a melhor proposta. Então, para o Grêmio, resta esperar, em junho tem que enviar uma proposta para tentar comprar um jogador extremamente importante como o Arthur. Pessoal, é isso aí. Grêmio classificado no Campeonato Gaúcho, aguarda o adversário da semifinal. Tem jogo domingo do Inter contra o São Luís, segunda-feira do Juventude contra o São José. E aí o Grêmio na segunda-feira conhece quem enfrenta na fase semifinal do Gauchão, buscando mais um título na competição. O vídeo em nome de Arroz, Prato Fino e Gruppen. Uma boa semana a todos.